Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, um podcast da Group Speak and Lead. Hoje vamos falar sobre gestão de tempo. Olá Bruna. Olá Inês. Então, dentro aqui da área de gestão de tempo há muitas temáticas que são relevantes e eu diria que esta é uma temática que está cada vez mais na ordem do dia. Parece que andamos sempre a correr contra o tempo e uma das frases que mais se ouve no mundo corporativo, mas eu acho que de uma forma geral, é a ideia de não tenho tempo. E o que eu te queria perguntar é, antes de mais, o que é isto da gestão de tempo? Bem, Inês, a gestão de tempo para já é muito relativa e muito pessoal, mas essencialmente é o processo de nós conseguimos organizar, planear e controlar bem o nosso tempo, dentro daquilo que é a nossa realidade. Por norma, nós achamos que gerir bem o nosso tempo é apenas uma agenda ou um calendário e na realidade é um bocadinho mais do que isso. Essencialmente, a gestão de tempo é um processo de como planeamos, organizamos e controlamos o nosso tempo. Sendo que a gestão de tempo é muito relativa porque é muito pessoal. Cada um gera o seu tempo de uma maneira completamente diferente. Portanto, eu giro o meu tempo de uma maneira e tu certamente geres o teu tempo de outra maneira. E, portanto, é preciso encontrarmos aqui quais são as ferramentas, as estratégias melhor que servirá a cada um da melhor maneira. Sem dúvida. E até porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha por turnos não consegue gerir o tempo dela da mesma forma que uma pessoa que tem um horário dito normal das 9 às 6, não é? Aí, quando existe já um controle externo sobre o nosso tempo, que medidas é que achas que são relevantes para as pessoas se sentirem um bocadinho mais em controle do seu próprio tempo? Bem, antes de mais é preciso nós sermos realistas com este planeamento do nosso tempo e esta gestão também das nossas prioridades. É isso mesmo que tu falavas, cada um tem o seu horário de trabalho, não é? Portanto, há pessoas que trabalham por turnos, há pessoas que até têm um horário ainda um bocadinho mais complicado do que aqueles turnos que nós conhecemos e há pessoas que têm aquele horário então das 9 às 6. E sim, cada um terá que encontrar aqui quais são as melhores estratégias para gerir melhor o tempo. Mas, sobretudo, é sermos aqui realistas com o nosso tempo. Qual é o tempo que eu tenho, efetivamente, e de que maneira que eu consigo geri-lo de maneira mais eficiente, que eu consiga ser mais produtivo, mas tendo em conta a minha realidade, que na maioria das vezes é um erro que todos nós cometemos, que é não termos em conta a nossa realidade, que é quanto tempo eu levo de transporte, por exemplo, a ir para o trabalho, para ir e voltar, ou quanto tempo, por exemplo, eu levo a preparar as minhas refeições diariamente. Portanto, dentro daquilo que é a nossa realidade, a realidade de cada um, devemos então gerir aqui as nossas prioridades. E depois, sermos aqui o mais flexível possível. Isto porquê? Porque quando nós temos essa tendência de sermos muito rígidos com o nosso planeamento, tudo aquilo que são imprevistos, nós depois ficamos um bocadinho perdidos na gestão do nosso tempo. E, portanto, é preciso também sermos aqui flexíveis, sabermos que há imprevistos e contratempos no nosso dia-a-dia, sabendo também que vai existir algumas tarefas que não estavam contabilizadas e que elas vão aparecer. Portanto, eu diria que, sobretudo, é preciso sermos realistas e flexíveis na gestão do nosso tempo. Ok. Sim, sem dúvida, porque quando queremos que tudo bata quase ao segundo é impossível. Por exemplo, uma coisa que eu noto muito é quando temos muitas reuniões seguidas umas às outras. Portanto, eu tenho planeado a reunião acontecer das 10 às 10h30, depois das 10h30 às 11 já outra. Se efetivamente aquela reunião está prevista para meia hora, a possibilidade de haver um atraso é muito grande. Portanto, eu, não contabilizando a perspectiva de imprevisto, de um atraso, de um prolongamento inesperado, já estou a colocar em risco não só o meu evento a seguir, uma eventual reunião, como até mesmo o resto do planeamento do dia. É nesse aspecto que nós temos também que ser flexíveis, ou seja, também quase termos expectativas realistas à duração de cada tarefa e quase que esperar que ela dure um bocadinho mais do que antecipamos. Exatamente, é mesmo isso. E hoje em dia isto acontece muito porque estamos sempre a correr e queremos maximizar aquilo que é o nosso tempo, não é? Principalmente o nosso tempo de trabalho, e portanto a tendência mesmo
marcar umas coisas, ter um plano muito rígido e marcarmos umas coisas logo a seguir umas às outras. Mas a realidade, para já, é que nós somos seres humanos e, portanto, precisamos aqui de um tempo para mudar o chip até de uma reunião para outra. E é isso, temos que contabilizar, temos que ser realistas, porque uma reunião poderá atrasar-se e, portanto, depois do que acontece é que há aqui uma sequência de atrasos, chegamos ao fim do dia com o nosso planeamento por água abaixo e, portanto, poderá fazer sentido, sim, até colocarmos aí algumas pausas estratégicas dentro daquilo que é a nossa gestão de tempo, porque fazer pausas estratégicas também faz parte de gerirmos muito bem o nosso tempo, porque vai nos permitir então respirar um bocadinho e estarmos prontos para a próxima atividade que vem a seguir. Isso é muito importante. Além disso, e vivemos aqui nesta correria também, muito aquilo pelo que é a nossa sociedade mais globalizada e as novas tecnologias, nós temos também que conseguir aqui estabelecer alguns limites, não é? Isto porquê? Porque estamos sempre a correr e essas tecnologias trouxeram-nos aqui uma velocidade muito grande, principalmente em termos de dinâmicas de trabalho e de comunicação. E, portanto, quando nós temos aqui algumas tarefas que vêm a seguir umas às outras, sem ter este tempo, sem ter essas pausas estratégicas, é preciso também nós colocarmos aqui alguns limites e percebermos o que é que poderá fazer sentido trocarmos, reavaliarmos, estendermos um bocadinho mais do nosso tempo de agenda, enfim. Há uma série de coisas que nós podemos fazer relativamente a isso. Sim, e agora falaste da questão das distrações e desta correria, que até pode ser interessante pensarmos. E há pouco mencionavas que a nossa gestão de tempo precisa de ser flexível, mas também não podemos cair no erro de deixar tudo em aberto, porque, por exemplo, hoje em dia tudo é urgente, tudo é feito para ontem, não é? Ou é pedido para ontem. Se eu caio no erro de só aceitar as urgências e as prioridades que os outros me impõem a mim, o trabalho que eu pessoalmente considero como sendo prioritário vai acabando por ficar por trás. Como é que achas que é possível nós estabelecermos esses limites para não haver uma gestão de tempo que seja tão flexível ao ponto de ficar completamente descontrolada? Bem, nós temos, em primeiro lugar, nós temos aqui uma grande arma que todos nós temos e que normalmente nós não utilizamos, que é sabermos dizer que não. Ok, não sim. É? Cada vez mais difícil, não é? Exatamente. Estabelecermos aqui este limite, não só aos outros, mas como também relativamente a nós. E isto é muito importante, porque vai permitir também perceber quando é que há uma sobrecarga de trabalho em que eu tenho mesmo que parar e dizer, ok, eu não estou a conseguir lidar com isto tudo. Vai permitir também ao outro estabelecer também, quase que reeducar também, irmos nos reeducando entre todos, não é? E perceber, ok, há limites de tarefas que uma pessoa possa fazer por dia. Além disso, por exemplo, há uma estratégia que nós também utilizamos aqui dentro do nosso curso, que é saber como nós podemos definir as nossas prioridades. Okay. E a matriz da Eisenhower traz-nos muito isso sobre a gestão do nosso tempo, principalmente relativa ao nosso mundo de trabalho. E ele diz-nos exatamente isso, que é, por norma, raramente tudo aquilo que é importante não é urgente e tudo aquilo que é urgente, por norma, não é importante. E, portanto, é um bocadinho isso que acontece muito no nosso dia-a-dia do trabalho. Muitas das tarefas que são urgentes, por norma, não são assim tão importantes, precisam é de estar feitas, e muitas das tarefas, daquelas que são muito importantes, mas pouco urgentes, por norma nós podemos agendar. E, portanto, temos é que tentar perceber aqui como é que nós conseguimos gerir esta gestão de prioridades, essa gestão de tarefas. E eu recordo-me que na matriz da Eisenhower um dos elementos é a parte da delegação de tarefas e que, por exemplo, para líderes é fundamental. Não, os líderes precisam de conseguir libertar-se de alguns elementos mais operacionais e técnicos para se poderem focar mais na estratégia. No entanto, a delegação de tarefas é também uma das coisas que, de uma forma geral, parecem ser difíceis de se conquistar. O que é que achas que pode estar aqui na raiz da dificuldade de nós conseguirmos delegar tarefas eficazmente?
sim, a matriz também traz-nos isso. Tudo aquilo que é pouco importante, mas muito urgente, nós podemos e devemos delegar. E isto, muito relacionado aqui com a questão da liderança, reflete muito aquilo que é a gestão do tempo de um líder. Porque, por norma, um líder que está mais no operacional e não tanto no estratégico, ou que perde muito tempo no operacional, e não tão na parte estratégica, tem esta dificuldade em conseguir delegar. E, portanto, quando um líder percebe que, ok, isto são tarefas que eu posso perfeitamente delegar, então sobra-me mais tempo para pensar no estratégico, realmente é uma mudança quase de comportamento fantástica, porque vai permitir ter mais tempo para pensar em como melhorar a equipa, em como melhorar os procedimentos, enfim, uma série de coisas, porque ele acaba por ter tempo que não tinha antes. E isso é muito importante, principalmente num lugar de liderança. Ok. E um dos grandes problemas que agora tem afetado a gestão de tempo acaba por ser a procrastinação. Ou seja, eu mesmo em formações, cursos, até às vezes na prática clínica, é um dos principais elementos. Parece que as pessoas sentem que não conseguem focar-se, estão constantemente a adiar tarefas e não percebem bem o que é que está a originar esta procrastinação. O que é que nos podes dizer sobre este conceito? Bem, a procrastinação é definida como o adiamento de uma tarefa por outra tarefa mais fácil e mais divertida, não é? Isto porque, na realidade, o nosso cérebro é preguiçoso e, portanto, ele tenta sempre realizar tarefas que sejam mais fáceis ou mais divertidas. Por isso, na realidade, a procrastinação é uma mentira que nós contamos a nós próprios. É, ok, eu tenho que fazer aquilo, mas vou só fazer aquilo primeiro, vou só beber um café primeiro, vou só conversar com a minha colega 5 minutos primeiro, vou só fazer um scroll nas redes sociais 5 minutos e depois já começa então aquela tarefa. Portanto, na realidade, a procrastinação é quase como se nós não nos conseguimos obedecer a nós próprios, ao nosso próprio comando. E há vários tipos de procrastinação. Procrastinação por perfeccionismo, ou seja, a pessoa quer ser tão perfeita, tão profissionista a fazer aquela tarefa que leva imenso tempo a iniciar ou mesmo a terminar aquela tarefa enquanto ela não estiver perfeita. E isto pode levar aqui a pessoa a procrastinar também um bocadinho. Claro. Temos tarefas... O perfeito é inimigo do feito, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Aliás, é uma das leis também que nós aplicamos no nosso curso, que é feito é melhor que perfeito. E, portanto, o importante é começarmos e depois vamos aperfeiçoando a nossa tarefa. Mas sim, temos vários tipos de procrastinação, por exemplo, por distrações, e aí também temos algumas estratégias que nós aplicamos também no nosso curso, como, por exemplo, criarmos aqui um ambiente favorável, que não haja tantas distrações, que é efetivamente uma estratégia que ajuda imenso. Também temos aqui a procrastinação por medo de falha, não é? Por medo de nós falharmos. E aí sim é uma das procrastinações que tem muito a ver com aquilo que é a nossa identidade, com o nosso autoconhecimento, com a questão da autoeficácia. Isto porquê? E o que é isto da autoeficácia? É basicamente a nossa capacidade de nós acreditarmos nas nossas habilidades e competências, se nós conseguimos ou não entregar determinada tarefa e entregá-la com sucesso e bem feita. E na realidade está provado que quando nós temos crenças positivas sobre as nossas capacidades, então a nossa procrastinação vai ser muito menor. E quando nós temos crenças mais negativas sobre aquilo que nós somos capazes de fazer e entregar, então a nossa procrastinação vai ser muito maior. E isto realmente é uma questão de autoconhecimento e de muita reflexão e também de autofeedback, que é importante. Sim, eu aí se calhar até adicionava, mais numa perspectiva psicológica, tudo o que tu mencionaste, os vários tipos de procrastinação, o que nós verificamos é que, primeiro, a ideia de que a procrastinação é derivada de preguiça, de que as pessoas são preguiçosas, é um mito que precisa
rapidamente ser desconstruído. Não é uma questão de preguiça, mas sim de nós estar... É um mecanismo de defesa que nós acabamos por criar para garantir que não estamos perante uma ameaça. E esse é o segundo ponto, que é a tarefa à qual nós estamos constantemente a procrastinar acaba por ser considerada pelo nosso cérebro uma ameaça. Ou porque queremos que esteja perfeita e não acreditamos que vai conseguir, ou pelas nossas inseguranças e por esta questão de identidade e da autocapacidade que falavas e muito bem, que se nós não a conseguirmos combater, nós nunca vamos conseguir exercer controle sobre essa mesma tarefa. Ou seja, enquanto essa tarefa parecer ameaçadora, ora, nós, seres humanos, queremos afastar-nos da ameaça. Exatamente. E isso leva-nos à procrastinação. E depois, as distrações acabam por ser um elemento que eu acho que potencia essa procrastinação. Não é a única razão, é algo que causa uma diversão muito maior e uma distração e que justifica essa procrastinação. Ou seja, Exatamente. é um bocadinho a ideia de eu não estou a fazer nada, eu estou a fazer algo. Não é produtivo, mas acaba por estar a acontecer. E essa também é uma questão. Posso ter procrastinação produtiva ou ela é sempre não produtiva? Não, podemos e devemos. Quando achamos que, isto hoje não vai correr mesmo bem, eu sinto que vou mesmo procrastinar, então aí podemos ter esta procrastinação produtiva, que é basicamente trocarmos uma tarefa, neste caso esta tarefa que eu estou a procrastinar, por outra tarefa mais divertida ou mais fácil para nós, mas que seja igualmente útil na nossa vida. Isto é uma boa forma de uma procrastinação produtiva. Okay. Sim, porque é interessante este conceito, porque tende-se a associar muita procrastinação a algo pejorativo e a algo que tem um impacto negativo na nossa gestão de tempo. Portanto, eu estou a adiar aquela tarefa e não estou a fazer nada de positivo com o meu tempo, e nem sempre precisa de ser assim. Não, nem sempre precisa, e a ideia mesmo aqui da procrastinação é como é que nós conseguimos contorná-la, como é que nós conseguimos enganá-la, não é? Ou seja, na realidade, enganarmos a nós próprios, não é? Portanto, eu sei que procrastino, é importante nós percebermos, para já, isso mesmo aquilo que tu falavas, que é desmistificar que a procrastinação é pura preguiça, porque efetivamente não é, mesmo um mecanismo de defesa. Isto já é importante a pessoa saber, ter este conhecimento. Depois, se conseguir identificar também qual é o tipo de procrastinação, também é muito positivo, porque também já vai ajudar aqui a perceber outros mecanismos, não é? E depois é encontrar aqui quais são as ferramentas, as estratégias certas para nós conseguirmos enganar então a nossa procrastinação. Por exemplo, principalmente dentro do mundo do trabalho, conseguimos aqui criarmos uns deadlines falsos, não é? Ou seja, eu tenho que entregar aquele relatório até dia 10, eu sei que é um relatório que eu tenho que fazer todos os meses, que eu não gosto nada de fazer, é uma tarefa que é chata para mim, e então eu tenho que tentar aqui criar um deadline falso, ou seja, se é para entregar dia 10, vou tentar na minha cabeça e na minha agenda entregar até dia 5, por exemplo, e vou fazer de tudo para conseguir entregá-lo até dia 5. E aí sim, vou fazer de tudo com um deadline mais pequenino para conseguir ter aquela tarefa completa a tempo. Eu acho essa ideia dos deadlines falsos muito interessante. Mas, por exemplo, eu coloco um deadline falso para mim mesma. Eu tenho uma tendência a procrastinar. O que é que me impede de também não procrastinar nesse deadline falso e começar a adiá-lo e até mesmo acabar por juntar àquele que é o deadline real? Sim, isto obviamente pode acontecer e acontece muitas vezes, e o ideal aqui é então nós criarmos alguma consequência positiva ou negativa. Okay. De preferência envolvendo sempre terceiros. Por exemplo, dentro daquilo que é o nosso ambiente de trabalho, responsabilizar aqui algum colega de ser o responsável por ajudar-nos aqui a gerir um bocadinho este nosso tempo, ou seja, até combinar com ele, olha, nós... dependendo daquilo que é a tarefa em si, por exemplo, se for um relatório que é feito por 2 pessoas, combinarem, se conseguimos entregar este relatório
antes vamos almoçar os dois juntos naquele restaurante que nós andamos há dias a falar para irmos, ou uma consequência negativa que é, olha, se eu entregar o relatório antes de ti, tu pagas-me um café, por exemplo, esse tipo de coisas que poderá ser feito em equipa, responsabilizam-se uns aos outros, acabando por nos comprometer, fazendo que a pessoa se comprometa então a cumprir com aquele deadline falso, com aquela e não procrastinando, acabando por não procrastinar. Ok, acho que é uma ideia interessante e um bocadinho fora da caixa. Acredito que não seja muito usual as pessoas ainda fazerem esse tipo de estratégia. Uma outra questão que também já falámos aqui é o facto de cada vez mais nós estarmos a ter uma sobrecarga de estímulos e as distrações estão em todo o lado. E nem precisamos de falar de distrações de lazer, portanto, imagina estar nas redes sociais ou a mandar mensagens, o que seja, mas até mesmo as distrações do próprio trabalho, que é eu estou a fazer uma tarefa e depois lembro-me que tenho que fazer, que ir responder a um e-mail, ou do nada estou muito concentrada e alguém me faz um telefonema e eu preciso de atender. Todas estas tarefas pequenas acabam por ter, acredito, um impacto na nossa gestão de tempo. Sim, realmente essas distrações têm aqui um grande impacto na nossa gestão de tempo e é preciso também utilizarmos aqui algumas técnicas e algumas estratégias para conseguirmos combater essas distrações. Mais uma vez, tentámos criar aqui este ambiente favorável e desfavorável às nossas distrações. Não esquecendo mais uma vez aqui a questão das tecnologias que hoje em dia vieram a alterar muito dessas dinâmicas. Temos estado a focar muito neste lado mais corporativo e produtivo, mas o nosso tempo de lazer, o nosso tempo fora do trabalho, também achas que faz sentido gerirmos o nosso tempo? Sem dúvida, é muito importante nós gerirmos bem o nosso tempo pessoal. Até porque dentro daquilo que é o nosso tempo pessoal nós temos várias dimensões, não é? A nossa dimensão mais social, mais familiar, mais relacional, o próprio tempo que temos que tirar só para nós também é muito importante e isto tudo tem que ser contabilizado. Na realidade, diria que temos que ter um calendário e todo aquele tempo, todas aquelas tarefas ou que vão aparecendo que nós não tínhamos contabilizado, colocarmos dentro do nosso calendário, mas todo aquilo que é o tempo que é para nós, tanto a nível do sono, de refeição, de exercício físico, também ele tem que ser contabilizado no nosso calendário, porque isto é muito importante, porque só assim é que nós, primeiro, conseguimos ver quem é que são os verdadeiros ladrões do nosso tempo, quem é que está a roubar-nos mais tempo, mas também conseguimos ter a noção se estamos efetivamente a ter algum tempo para nós, de lazer próprio, e tempo também de lazer com os nossos amigos, com a nossa família, enfim, tentar gerir da melhor maneira todas essas dimensões da nossa vida. Sim, uma estratégia que comigo funcionou muito bem e que eu precisei mesmo de instaurar na minha gestão de tempo foi o que tu estavas a dizer, ou seja, colocar os eventos, mesmo que fossem eventos só meus, no meu calendário, e tive que me lembrar constantemente de se eu não alteraria uma reunião profissional só porque surgiu um imprevisto, tentaria ao máximo garantir que essa reunião acontece, porque é que eu sou flexível com o tempo que é direcionado a mim. Então, pequenas coisas como o exercício físico, a leitura ou estar com pessoas de quem gosto, a partir do momento em que vai para o calendário, para mim essa parte é quase inegociável. Posso negociar se começa um bocadinho mais cedo ou um bocadinho depois, mas não é negociável que aconteça. E isso ajudou-me a garantir que na componente de lazer, as distrações que também são constantes e às vezes até ainda mais presentes, não me tiravam foco de coisas que eram verdadeiramente importantes para mim. Mas eu acho que era o que tu estavas a dizer, isto acaba por ser necessário muito controle e muita disciplina da nossa parte, porque é fácil voltarmos aos velhos hábitos de pronto, isto é bom, era bom para mim, mas se calhar posso fazer no outro dia. E começamos a procrastinar uma tarefa que é verdadeiramente importante para nós e que até se alinha com os nossos objetivos, mas que por algum motivo naquele momento não parece assim tão prioritário. Exatamente. E por isso que na gestão de tempo é tão importante o autoconhecimento. Não só para percebermos o porquê que estamos a errar, digamos assim, a gerir o nosso tempo,
mas também em termos de autocuidado, porque a gestão de tempo aqui também diz muito sobre o cuidado que nós temos connosco próprios. E quando nós queremos gerir bem o nosso tempo, não só a nível profissional, não só a nível pessoal, de relações familiares e relações com amigos, por exemplo, mas quando eu quero gerir o meu tempo pessoal para mim, isso diz muito também sobre a estima que nós temos sobre nós próprios, não é? Para nós próprios. Portanto, é muito importante nós gerirmos bem não só o nosso tempo profissional, mas também o nosso tempo pessoal. Okay. Bem, acho que conseguimos dar aqui uma visão geral do que é a gestão de tempo e porque é que ela é importante. É um tema que tem pano para mangas, sem dúvida, mas se tu pudesses dar aqui algumas dicas de como, com pequenas noções práticas no nosso dia-a-dia, gerirmos melhor o nosso tempo, quais é que seriam? Sim, há várias dicas, há várias estratégias e há várias técnicas que nós podemos utilizar. Eu trago aqui duas que eu pessoalmente gosto muito, que é normalmente quando nós queremos criar aqui algum hábito novo dentro da nossa rotina, a tendência é nós sermos muito radicais e queremos incorporar aquele hábito de um dia para o outro. E na realidade nós devemos criar aqui versões mínimas deste novo hábito. Portanto, todos os dias fazemos um bocadinho, indo inserir gradualmente aquele novo hábito na nossa rotina. Em vez de, olha, eu amanhã começo no ginásio, vou para o ginásio 3 horas e o que vai acontecer é que passado uma semana, no máximo um mês, eu vou acabar por desistir. E, portanto, se nós, em vez de escrevermos logo no ginásio e irmos logo daquelas 3 horas, 2, 3 horas, ok, se calhar eu vou andar a seguir ao jantar todos os dias 10 minutos e o nosso corpo vai se habituando, este novo hábito entra dentro da nossa rotina e já se torna mais fácil então, a partir daquele momento, irmos estendendo este tempo de exercício físico, por exemplo, dentro da nossa rotina. E outra dica que para mim também ajudou-me imenso é tarefas que levem menos de 2 minutos a serem feitas, então fazemos-las já. Isto parece que não, mas ajuda imenso. Quando eu começo a ter este pensamento de cada vez que eu vejo determinada coisa fora de lugar, por exemplo, ou um e-mail que é muito rápido para responder e que eu começo a pensar, isto leva menos de 2 minutos, então faço já. A realidade é que nós chegamos ao fim do nosso dia com muitas pequenas tarefas feitas e, portanto, o que ajuda também a não acumular essas pequenas tarefas e ajuda-nos imenso aqui a despachar o nosso trabalho. Obrigada, Bruna. Já temos aqui algumas estratégias que certamente irão ajudar a gerir melhor o nosso tempo. E é mesmo este o nosso objetivo. Esperemos que com o episódio de hoje consigam ter algumas dicas do vosso lado para se sentirem mais em controle do tempo. Da nossa parte é tudo. Obrigada por ouvirem e até ao próximo episódio.